O que é proletário? Já parou para pensar nisso? Porque a gente não vê o proletário. Ele faz tudo que a gente usa, essa roupa aqui, esse óculos, mas a gente não tem contato com essa figura, ele é abstrato. Onde é que andam os operários, né? Número um, proletário não é sinônimo coextenso, com a mesma extensão, não é sinônimo de trabalhador. A gente usa alternativamente esses dois termos com a devida licença conceitual. Não vejo problema. Proletário e trabalhador, tudo bem, pé rapado, pé de chinelo, excluído, oprimido. E o rigor é o seguinte: proletário é aquele segmento da classe trabalhadora que vai atuar no processo de produção do capital. É dizer de outro modo, é aquele trabalhador que vai valorizar o valor. Dizendo de outro modo, Fernanda, o que o capitalista vende? Resposta: o capitalista vende tudo o que compramos. O que o proletário vende? A sua força de trabalho só. Então, a única coisa de que a classe proletária é proprietária é a sua própria força de trabalho. E só, nada mais. Ora, gostou do ora, né? Ora, a força de trabalho é uma mercadoria. Como outra qualquer? Sim, como outra qualquer. Por que ela é uma mercadoria como outra qualquer? Porque ela se compra e se vende pelo seu valor de troca. Olhando sob esse ângulo, a força de trabalho é uma mercadoria como qualquer outra. Tanto é que ela flutua, né? Ora ela ganha um salário um pouquinho melhor, ora um pouquinho pior, ora ela tá no Lula, ora ela tá no Bolsonaro, ora ela trabalha, ora ela não trabalha. Então ela flutua muito a força de trabalho. Mas, sob outro aspecto, virando a xícara com a asinha, agora a gente vai ver a asinha da xícara. Ela não é uma mercadoria como outra qualquer. Porque ela é a única mercadoria que, ao ser usada, produz todas as mercadorias. Tá vendo? A gente poderia até fazer o poema do Vinícius de Moraes, o Operário em Construção. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse: não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Ele se dá conta de que toda a riqueza é ele que faz, e aí ele dá um salto além. Porém, ele é expropriado de toda a riqueza que ele produz. Então, o capitalista não é que ele lucra. Lucro é um outro conceito. O capitalista ele é o dono da mais-valia por direito dentro do sistema do capital. Por que por direito? Essa vírgula é interessante. Porque existe uma superestrutura jurídica que ampara o capital. Que superestrutura jurídica é essa? A superestrutura dos contratos. Ora, nos encontros que os seres humanos estabelecem no mercado, isso pressupõe que eles sejam livres, que é a base dos contratos, livres para negociar. Então, o que faz o dono dos escravos lá na antiguidade? Ele era dono do corpo, de uma mercadoria que se chamava escravo. Hoje, e eu não estou aqui no terreno da moral, tá, Fernando? Hoje, o senhor se libertou do escravo. Ele aluga o escravo. Esse aluguel do escravo a gente vai chamar de compra da força de trabalho, que é paga por uma jornada a ser cumprida, e esse pagamento é uma forma que a gente vai chamar de salário, cuja única função é ocultar as relações de classe. Então, olha que interessante a missão histórica posta à classe proletária, que é a missão de superar. O verbo mais radical seria destruir. Eu prefiro o verbo superar as condições de assalariamento. Então, uma luta sindical básica seria: lutamos pela melhoria dos salários.
Uma luta histórica seria aquela luta em que você luta pelo fim da sociedade do assalariamento. Fiquem tranquilos, eu vou dar o recado aqui, vocês vão continuar podendo se perfumar, né? Podendo usar aquela roupinha chans, não tem problema nenhum. Ter o quarto de hóspede para receber a visita, não tem problema ter 3 quartos na casa. Filho e a filha vai poder ter cada um a sua televisão, se bem que ninguém mais quer televisão, né? Mas, enfim, então meios de produção também é um conceito mal compreendido, inclusive na própria literatura marxista. Tem uma obra de Pier Paolo Pasolini, se chama Teorema. O filme se passa na Itália, tá, Fernanda? Lá na década de 60, se não me engano. E o filme começa com um grande industrial fazendo um ato de bondade. O que esse industrial lá de Milão, sei lá de onde, ele faz? Ele deixa a fábrica de propriedade da família para os operários. Ora, a fábrica é um meio de produção. Mas quando a gente fala em meio de produção, a gente deve entender o meio de produção inserido no sistema de produção. Eu prefiro falar assim. Por quê? Porque muito bem pode se dar de no próximo Natal o Jeff Bezos ter um surto e decidir doar a fortuna dele, a maior fortuna individual do mundo, para as carmelitas descalças. Pode acontecer. Pode acontecer. Por que não? O que a gente não pode esperar para o próximo Natal é que a burguesia bata na porta da classe trabalhadora e diga: aqui está a mais-valia. Mais-valia é a diferença entre o salário recebido por um proletário e o valor do trabalho que ele produziu. Mais-valia é a diferença entre o salário recebido por um proletário e o valor do trabalho que ele produziu. Porque isso implicaria a burguesia deixar de ser burguesa. E isso ela não vai fazer. A vida é curta, mas a timeline é longa. O capitalista não é que ele é dono do lucro, como pensa o senso comum. Ele é dono da mais-valia. O que é o lucro, Fernanda? É eu comprar na baixa e vender na alta. Isso é o lucro. É eu comprar o sapato por 10 e vender por 20. Eu lucrei. Todavia, não é esse o segredo do capitalismo. Se bem que o capitalismo é um sistema com base no lucro. Sim, eu não estou negando isso. Mas, na verdade, o capitalismo é um sistema que se baseia na mais-valia. E como é que você faz isso? De um modo só, explorando mão de obra. Então, o capitalista ele compra a força de trabalho e vende sapatos. Sem mais-valia, não é que não há capitalismo. Sem mais-valia, a roda sequer é posta para rodar, para girar. O proletário ele tem duas posições no capitalismo. Ou ele é explorado, ou ele é excluído. Aí o capitalismo pergunta para o proletário: o que você quer? Ser excluído ou ser explorado? Aí o proletário diz assim: Pai nosso que estás no céu, dei-me a honra de ser explorado. Porque senão, se eu for excluído, eu tenho 2 destinos: morrer de fome ou viver da sopa das 6, da caridade das carmelitas descalças, né, que distribuem a sopa das 6. Então, como diz o Arnaldo Antunes, miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Então, uma vez que eu vendo a minha força de trabalho, em 2 horas da minha jornada, eu já entreguei um trabalho cujo equivalente satisfaz as minhas necessidades. Bato o ponto e vou para casa? Não, eu tenho que cumprir a jornada. E aí eu entrego, por assim dizer, gratuitamente a minha força, emprego a minha força de trabalho na geração daquilo que vem a ser chamado de mais valor, que obviamente não é entregue ao trabalhador. Se fosse entregue ao trabalhador, não seria capitalismo, seria comunismo. O maldito comunismo, né? A palavra de Marx.